Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em João 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Mas algumas palavras é o que fala em meu coração. Por exemplo, João 11, o versículo de número 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Outra palavrinha, assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Eu quero dizer para os irmãos que aqui no versículo de número 11, Jesus lhes fala que ele está dormindo e vai acordá-lo. Mas no versículo 14, Jesus já fala que Lázaro já está morto. Eu quero dizer, irmãos, que o objetivo da vinda de Jesus à cidade de Betânia, eu quero dizer que mudou muito o coração dos homens. Inclusive os corações dos homens daquela época. Porque eles passaram a crer mais em Jesus através da obra que Jesus realizava. Eu quero dizer que a ressurreição de Lázaro, irmãos, foi fazer com que os judeus crescem mais nele. João 6:29. Naquele mesmo momento houve grande alegria nos céus, em função, irmãos, dos pecadores que estavam arrependidos. E Jesus, ouvindo isto, disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. João 11:4. Eu quero dizer, irmãos, que o evangelista João, quando escreveu o evangelho, ele foi muito circunstancial na palavra. A palavra creia no evangelho de João aparece muitas vezes. Creio, crendo, crê. Sem perder de vista, irmãos, o objetivo que o discípulo amado, ele analisou nessa palavra de Lázaro. Eu quero dizer que a doença e a morte, elas estão nessa palavra bíblica. Lázaro, irmão de Marta e Maria, ficou enfermo. Marta e Maria, a quem enxugou os pés de Cristo após ungí-lo com um unguento caríssimo. Eu quero dizer que eles enviaram os mensageiros a Jesus para avisá-lo da condição de Lázaro, que Lázaro era muito amigo e muito querido de Jesus. Quantas horas Jesus passou ao lado de Lázaro? Quantas vezes Jesus visitou a casa de Lázaro? Irmãos, então ele se tornou um amigo querido, pois várias vezes ele hospedou Jesus. Tendo hospedado Jesus várias vezes, ele passou a ser mais íntimo de Lázaro, íntimo de Marta, íntimo de Maria. Eu quero dizer que o evangelista João destaca que Jesus amava os três irmãos. E ao ouvir acerca da enfermidade de Lázaro, Jesus fala que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu quero dizer, mas que no terceiro dia, Jesus disse aos discípulos que retornaria para a Judéia. João 11:7. Ao que os discípulos objetaram: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, irmãos, enigmaticamente: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Agora vamos comparar o versículo de João 11, do 9 ao 10, comparar com João 9, versículo número 4, que diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia e noite. Mas vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, irmãos. Ora, Jesus próprio se identificou como sendo a luz que veio ao mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo.
Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Em seguida, Jesus disse aos discípulos que Lázaro, ele dormia e que iria despertá-lo do sono. A mesma coisa que aconteceu com Tabita. E os seus discípulos, irmãos, entenderam que Lázaro estivesse bem, ou seja, que somente ele estava repousando. Foi quando Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Porque eles não haviam entendido aquilo que Jesus falava. Até hoje as pessoas não entendem a palavra de Deus, não entendem o falar de Jesus. Eles não conseguem capacitar aquilo que é espiritual. Eles não conseguem separar o espiritual do material. Porque o que distingue o espírito é o espiritual, irmãos. Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Eu quero dizer, irmãos, que Tomé, que nada compreendeu, ele arrematou ainda. Vamos nós também para morrermos com ele? João 11,16. Eu quero dizer que a cidade de Betânia, irmãos, fica uma distância de 3 quilômetros de Jerusalém, ficava onde Jesus estava. João 10,22. E ao chegar na cidade de Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. A morte de Lázaro fez com que muitos judeus fossem a Betânia, irmãos, prestar as suas condolências a Marta e Maria. Quer dizer que o encontro de Marta com Jesus, quando Marta ouviu que Jesus se aproximava, saiu ao encontro fora da aldeia, enquanto Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, ficou assentada em casa. Lucas 10,42. Ao encontrar Jesus, Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, mestre, meu irmão não teria morrido. Embora o irmão de Marta estivesse morto, diante de Cristo, a certeza de Marta era esta: Lázaro não teria morrido se o Senhor estivesse com eles. Quantas pessoas hoje indagam ao Senhor, indagam a Jesus, indagam ao seu Deus, falando: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Não é diferente hoje. Eu quero dizer que ela não questionou o fato de Jesus não ter se adiantado para atender o seu irmão, quando ainda vivo. Ela não questionou, irmãos, a bondade de Deus, não atribuiu a sua perda a Deus. Antes demonstrou uma confiança inabalável, apesar da contingência. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Após expressar, irmãos, a sua confiança, Marta disse: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Mesmo atingida pelas dificuldades da vida, Marta continuou crendo que tudo quanto Cristo pedisse a Deus, Deus havia de atender. Ela cria que tudo aquilo que Jesus pedisse ao seu Pai, ele seria atendido. E nada era impossível para Jesus, nada é impossível para o nosso Deus. Eu quero dizer que mesmo estando cansada, com sentimentos em pedaços, ela não questionou o mestre, como os judeus que ali estavam fizeram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? João 11,37. Embora Lázaro estivesse no sepulcro, Marta continuou, irmão, cerca de que Cristo continuava o mesmo. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E que Deus era com ele. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Diante das declarações de Marta, Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Novamente Marta nos surpreende, pois faz uma nova confissão. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Embora tivesse perdido um irmão recentemente, e apesar da amizade, Jesus não ter se adiantado para atendê-los. Quer dizer que Marta continuava firme na doutrina que aprendera. Eu sei, meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu quero dizer, irmãos, que eu sei. Quando Marta diz essa palavra, verifica-se que Marta era uma pessoa resignada,
conhecia o ciclo natural da natureza, mas que o seu irmão havia de ressuscitar no dia determinado. Apesar da dificuldade de ter se instalado no lar de Marta, ela estava com a consciência de que tudo tem o seu tempo próprio, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3 diz que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Por conhecer que Deus fez o dia da adversidade que se opõe ao dia da prosperidade, Marta demonstrou um cansaço ao dizer: eu sei, meu irmão há de ressuscitar no último dia. Eu quero dizer, irmãos, foi quando Jesus fez uma declaração acerca de si mesmo: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? João 11, 25, 6. Você crê que Deus pode mudar a tua vida onde você está? Você crê que Deus pode restaurar o teu lar? Que Deus pode abrir portas de trabalho para você? Que Deus pode fazer a diferença na tua vida? Creia, toma posse dessa palavra. Crê que Deus é aquele que faz o impossível. Porque Deus olha para a pedra, para a porta e diz: Lázaro, sai para fora. E naquele mesmo instante houve um sobrenatural de Deus na vida daquele homem que saiu todo enfaixado para fora. A palavra do Senhor nos fala que ele saiu, ele conseguiu ultrapassar aquilo que jamais algum homem tinha transpassado. Jesus trocou no manto daquele homem. Jesus abriu aquela sepultura. Jesus pode abrir a sepultura que você está hoje. Jesus pode colocar você num pedestal mais alto. Creia, toma, aumente a sua fé. A palavra do Senhor nos fala em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Creia, toma posse da palavra. Creia que a fé pode mover montanhas, que a fé pode ressuscitar aquilo que está morto em seu coração, aquilo que está atrasando você de prosseguir. Creia, toma posse diante da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.